Olá, sejam muito bem-vindas ao Prósperas Podcast, um podcast para mulheres negras em ascensão. Eu sou Amanda Dias, sou consultora financeira e estou à frente da Grana Preta, um programa de emancipação financeira para pessoas de baixa renda há 6 anos. A gente trabalha com educação financeira, impacto social, vocês devem me conhecer por isso, mas aqui agora a gente está falando de prosperidade, a gente vai falar de bem-estar, de saúde mental. Eu estou aqui com a minha parceira, ela vai se apresentar para vocês. Oi, gente, eu sou Laura Almeida, sou psicóloga clínica, sou coordenadora geral da Rede Dandaras e ajudo mulheres negras a se emanciparem emocionalmente e buscarem a sua felicidade a partir do cuidado em saúde mental. Para mim também é um prazer a gente estar aqui falando de prosperidade, falando das vidas pretas e especialmente falando de dinheiro, que é um assunto muito importante para nós em várias perspectivas, né? Caso você não tenha percebido, você foi a primeira pessoa da família a fazer alguma coisa. Seja entrar na universidade, a poder escolher com o que trabalha. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da sua família, em diversas gerações, a não precisar ter trabalhado na infância, a não precisar ter que trabalhar com algo que você não gostasse. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da família a entrar na universidade, a andar de avião, a poder pensar em investimentos para além das necessidades básicas. E tudo isso é muito bacana, mas isso também traz um peso, uma responsabilidade que às vezes a gente não contabiliza muito bem. Então, essa pergunta, que para mim é muito cara e imagino que para você também, Amanda, é ser o sonho de nossas ancestrais. Isso é uma honra, mas será que isso é um peso? Será que isso é um privilégio? Ou será que isso é uma dívida? E aqui no Prósperas a gente criou um espaço que é acolhedor e diverso mesmo para a gente poder trocar sobre esses assuntos que são tão caros para a gente. Muitas vezes quando a gente vai buscar informações e referências sobre mulheres negras que saíram da escassez e conseguiram reverter os rumos da sua história, e quando eu falo de reverter os rumos, eu estou falando de reverter aquilo que socialmente foi projetado pra gente e aquilo que muitas vezes se espera que a gente cumpra, né? Aquele papel, às vezes, de subserviência, de ficar com os piores empregos, com as piores colocações. Então, quando a gente vai buscar referências de outras mulheres que reverteram os rumos da história, muitas vezes a gente não encontra isso tão sistematizado. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito podcast, eu gosto muito dessa mídia, porque, enfim, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, e dá pra fazer enquanto a gente tá fazendo qualquer outra coisa, tipo lavando prato, limpando a casa. E o único podcast que é sobre mulheres negras e ambição, ele tá em inglês, que é o Brow and Ambition, que é um podcast maravilhoso, só que ele não é tão acessível pra gente aqui. Então, quando a gente vai tratar de carreira, dos atravessamentos da nossa relação com o dinheiro, principalmente falando de quem veio desse lugar de escassez, porque é muito importante a gente considerar qual é o ponto de largada das pessoas. Então, quando a gente fala aqui sobre ser a primeira, isso para muitas de nós soa como uma honra e de fato né? Ser a primeira, e ser a primeira de muitas coisas é resultado de um trabalho intergeracional. Isso. Mas para muita gente isso vem como um peso, como se estivesse devendo algo para a família, como se tivesse que cumprir aquela expectativa que a família colocou. E assim, além de mulher negra, como psicóloga, eu imagino que isso deve aparecer muito na sua clínica, assim como aparece, por exemplo, nas minhas consultorias. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, também da sua experiência, mas também do que você vê acontecendo no dia a dia do seu trabalho. Eu atualmente trabalho com atendimentos individuais e com alguns grupos de mulheres inseridos em algumas empresas que têm o objetivo de trabalhar com mulheres numa perspectiva de cuidado também em saúde mental, né? Que o trabalho não seja apenas um fator de lucro e adoecimento. E isso que você traz é muito importante, porque enquanto você falava, me veio justamente aquela memória, não só de algumas pacientes que eu já atendi, mas também de colegas, de pessoas do meu convívio, que tiveram que sustentar a tomada de decisão de não cumprir as expectativas da família de se tornar um médico ou um advogado.
Eu não sei se essa é uma questão regional, mas é muito comum de famílias que vêm do interiores da Bahia ou até famílias soteropolitanas trazerem esse marcador de eu vou fazer um doutor. Eu vou fazer o meu filho se tornar, o meu neto se tornar um doutor. Porque ser um doutor significa uma transformação nessa pirâmide socioeconômica que talvez pessoas negras sonhavam muito em acessar, né? E a gente tem aí uma série de imaginários que apontam isso, desde quando a gente vai revisitar os escritos de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, como as nossas narrativas elas eram apagadas num sentido de poder, ou até mesmo uma Estela de Oxóssi, quando ela disse que queria os filhos dela aos pés do orixá com um anel no dedo, o anel significando o poder de ser um doutor, ou seja, o poder de ser alguém. Então, às vezes, sustentar essa decisão significa construir uma outra narrativa em ser alguém e realmente, né, validar a própria existência. Eu, enquanto pessoa, na minha história familiar, é muito interessante porque eu venho de uma família matriarcal, onde as figuras femininas elas são muito fortes. A minha mãe foi a primeira pessoa da família a acessar a universidade, mesmo sem ter conseguido concluir, e ela escolheu contabilidade, mas eu tenho certeza que ela gostaria de ter escolhido um curso que desse a ela esse aval. Tanto que quando eu escolhi fazer psicologia, ela ficou me testando para ver se eu queria fazer direito. Justamente por conta desse lugar. E aí eu acho que entra nesse campo da gente entender se ser o sonho de nossas ancestrais é suficiente para nós. Na minha experiência, assim, eu não consigo dizer que eu fui a primeira, porque ser a primeira também vem com isso da falta de referência, né? A crise da ausência de referência. Eu acho que isso pega muito pra gente, porque a minha prima falou uma coisa que é a quem espia a comieira, espia a quartinha, vê como é que é as coisas, e quem vem depois já pega um caminho mais ou menos aberto. Isso. Então, ser a primeira, inaugurar e abrir caminhos não é nada fácil, assim, porque a gente não tem quem chegou lá e diga pra gente, ó, é dessa forma. Geralmente tem pessoas que chegaram lá e dizem pra gente como é, só que permeados de uma série de privilégios que às vezes nem a pessoa mesmo se dá conta. Eu já vi nesse mundo de negócios, né, como empreendedora, eu vejo muita gente falar, porque eu consegui sozinho, porque eu fiz acontecer, porque eu sou self-made, eu vim do zero, eu fiz tudo. Só que, por exemplo, quando eu vejo homens, e sobretudo homens brancos falando sobre isso, eu fico, tá, mas quem tava limpando a casa? Quem lavou a louça? Quem cozinhou pra você estar aqui hoje? Porque é aquilo, né, que eles dizem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que quem ficou 2 horas no transporte público, quem foi que cozinhou pra você, quem foi que lavou a sua roupa, quem foi que dobrou e organizou a sua casa para que você pudesse dedicar toda a sua energia e toda a sua... o seu espaço mental, porque isso é muito também da capacidade de gestão da pessoa, para que ela pudesse se concentrar só na empresa dela, só na parte profissional dela. Então, ninguém chega lá sozinho. Então, quando eu vejo muita gente, tipo, ensinando outras pessoas o caminho das pedras, isso me causa um pouco de incômodo, porque existe uma série de privilégios por trás que a gente não se dá conta, que não é passado pra gente, e que às vezes nem a própria pessoa se dá conta. E aí a gente fica se comparando com algo que sequer existe, sequer é real assim na prática. E sobretudo com as nossas experiências. Eu lembro que no início eu ia para várias dessas palestras motivacionais assim de coach, não sei o quê. Eu saía super motivada, pronta para aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, só que quando chegava na prática, para mim era completamente diferente. Educadoras financeiras que diziam que a gente tinha que pechinchar, que a gente tinha que negociar, e aí eu negociar preço, aí eu chegava na loja, a primeira coisa que acontecia era a vendedora me olhar de cima a baixo, tipo assim, não, isso aqui não tem não pra você, não vai ter não, acho que isso aqui é muito caro, mas tem essa outra opção, sendo que às vezes eu nem tinha perguntado quanto era ainda, nem tinha me demonstrado nenhuma preocupação com o preço. Então como é que você vai se sentir à vontade de negociar, de pechinchar ou pedir um desconto
para uma pessoa que sequer considera que você está apto para consumir naquele local. Então, eu acho que esse é um exemplo micro para citar coisas macro que acontecem na nossa vida. Por exemplo, eu não vou me inspirar em um empreendedor, em um líder que é um homem branco, porque a capacidade dele de liderança e de ser respeitado naquele lugar de liderança é completamente diferente da minha. Então, ser a primeira traz essa crise, né, de não ter referências, ao mesmo tempo que traz esse peso que você falou de romper com algumas expectativas, tanto sociais quanto até da nossa própria família. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa refletir, por exemplo, nessa dinâmica familiar, que eu me baseio na terapia familiar sistêmica, né, para falar inclusive do meu trabalho, é que a gente precisa entender que, ainda mais quando a gente vem de famílias pretas, socioeconomicamente prejudicadas por conta do pós-abolição, a gente tem aí uma família que passou gerações de anos lidando com a escassez, lutando para que essa pessoa, esse filho, esse neto acesse uma coisa que eles nunca acessaram e, obviamente, mas que é o que a gente não espera, é que essas pessoas não vão saber lidar com isso. Às vezes, o que a gente espera é que essa pessoa entenda que a gente, com poder nas mãos, vai tomar as decisões que nós consideramos que é as melhores decisões para nós. Mas nem sempre esse lugar vai ser um lugar fácil ou não conflituoso de compreensão. Por quê? Se, por exemplo, durante a vida inteira essas pessoas entenderam que a escassez é um lugar onde a gente deve sempre viver para temer, inclusive, a falta, viver na prosperidade é sempre um desafio. É um desafio porque isso quer provocar as pessoas a lembrar que talvez elas não vão voltar para aquele lugar da falta. E, no fim das contas, a gente vive numa sociedade que lembra o tempo inteiro que a gente pode voltar para aquele lugar. Então, em alguma medida, é muito complicado a gente falar de, por exemplo, desenvolvimento, desempenho, avanços, quando a gente retira a importância que essas violências estruturais têm. Então, quando a gente fala em ser a primeira em alguma coisa, a gente está falando, por exemplo, não tem outra palavra para usar, né? Num esforço emocional muito grande. Total. Que é romper traumas geracionais de longas datas. Sim. Imagina, a partir de agora, você vai poder fazer o seu mercado sem pensar que o seu mercado vai ser um dispêndio muito oneroso nas suas finanças. Isso é uma coisa nova para muitas famílias. Às vezes a gente vai pensar assim, não, eu vou investir talvez em comprar um imóvel num lugar bom. Isso não é realidade para muitas famílias pretas porque existe uma questão de oportunidade. E tudo que envolve mudança, transformação, envolve aí uma energia emocional muito grande, que a gente precisa considerar quando a gente fala inclusive de investimento financeiro. Sim, você falou uma coisa muito interessante também, além de todas as falas maravilhosas que você trouxe, que é sobre essa questão de romper com aquilo que a gente, com crenças que a gente nem sabe que existem, na verdade, né? E aí tem essa expectativa de, por exemplo, a minha avó tem uma expectativa que com aquele acesso que eu tive, eu faça alguma coisa. E aí o meu pai tem uma expectativa diferente. Só que eu sou uma pessoa completamente diferente deles. Exato. Até por conta de toda essa organização intergeracional que permitiu que eu, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos, mas eu faço parte da primeira geração da minha família que não precisou trabalhar na infância. Eu também, amiga. Eu sou a primeira geração. A primeira geração, só tem 30 anos. Então, assim, isso pra mim é muito importante a gente refletir, porque a gente carrega muita culpa da qual a gente não tem o mínimo de responsabilidade. Exato. Porque quando a gente fala, não existe dívida histórica. Como é que não existe dívida histórica? 30 anos é tipo assim, ontem, sabe? E pensar nisso, pra mim, é muito importante, porque, de fato, isso que você traz, né? A sociedade tá o tempo todo sinalizando a gente que ao primeiro erro a gente pode voltar para aquele lugar.
Isso aconteceu comigo, eu saí da faculdade, eu queria voltar a morar com os meus pais, voltar pro interior, enfim, eu não estava pronta ainda para viver na capital. A gente sabe que morar aqui é muito custoso, e eu queria muito encontrar um trabalho na minha área de jornalista na minha cidade, que é muito difícil, ainda mais sendo uma mulher negra. E aí, só que eu não esperava que eu iria ser conduzida para um trabalho, por exemplo, de auxiliar de limpeza. Eu consegui um trabalho na prefeitura da cidade, fiz um concurso, estava lá que eu ia auxiliar as crianças na sala de aula. Quando eu cheguei lá, era para limpar banheiro, limpar a cozinha, fazer as coisas e tipo, a estrutura da cidade toda, por exemplo, não dá para processar porque os advogados têm relação com a prefeitura e nananã, cidade pequena. E aí quando eu falei assim, gente, mas isso está errado, na descrição da vaga não tinha que era isso, tinha que era outra coisa, não sei o quê. Aí eles viraram para mim e falaram assim, não quer trabalhar, deixa a vaga culpar quem quer. Então é tipo assim, se a pessoa olha para uma pessoa como eu e ela não vê nada diferente do que a necessidade. Se você não tá necessitando, então deixa para quem tá realmente querendo trabalhar. Sim, e tem uma coisa interessante que entra nesse campo, mas ultrapassa também, que é a questão da intelectualidade, né? Sim. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu sou mestre em estudos de gênero na Universidade Federal da Bahia, eu me lembro que eu tinha acabado de terminar a graduação, eu estava trabalhando num lugar, assim, que era um trabalho relativamente na minha área, mas assim, muito pobre no sentido de experiência profissional. Era um lugar que eu sabia que era temporário, porque eu não tinha ali um espaço, inclusive, de crescimento, de carreira, né? Uhum. E aí, quando eu fui aprovada, eu fiquei, assim, muito ansiosa para receber o retorno. Eu me lembro que eu escutei que não seria mais interessante que eu trabalhasse, porque o que é um mestrado? Gente, isso é muito importante da gente pensar aqui. O valor que nós damos às coisas não são o valor que os nossos antepassados deram. Uhum. Até porque a realidade é outra. Se o mestrado não vai trazer um bom salário, qual é o sentido dele? E aqui eu não estou falando para ninguém desistir de nenhum projeto acadêmico nem profissional, mas eu estou aqui atribuindo uma reflexão para a gente entender que nem todo mundo que a gente ama e que ama a gente vai validar o nosso sonho. E aí cabe a gente buscar as nossas ferramentas para encontrar esse caminho de validar aquilo que a gente sonha, validar aquilo que a gente quer. Porque eu sinto que ser o primeiro a fazer alguma coisa é justamente trazer também uma grande solitude nessa caminhada. Uhum, com certeza. Com certeza, porque é isso, né? Eu tava falando há pouco, antes da gente começar a gravar, que eu nunca fui uma pessoa de grandes sonhos, até porque a minha família não tinha essa estrutura de vamos sonhar grande, vamos projetar um plano de vida. Eu sabia que eu tinha que estudar, me formar e ser independente. O que cabia dentro disso é o mundo. Eu não sabia das possibilidades. Então, para mim, seguir uma carreira... Eu já não fui para uma carreira tão tradicional, né? Eu fiz jornalismo. Mas isso só foi possível porque dentro da minha família eu já tinha referência. Eu tinha uma prima mais velha que fez relações públicas, então ela já estava nessa área de comunicação. Isso só foi possível porque eu tive essa referência, eu não tive nenhuma outra. Então ter referência é importante nesse nível, de você ver que é possível, que ela fez, conseguiu e que ela está trabalhando. Ela era a minha referência, minha avó falava o tempo todo. Estudar, trabalhar para ser igual a sua prima, comprar seu carro, ter seu apartamento... Era isso o tempo todo. Então, ela sempre colocou isso na minha cabeça, mas eu não sabia de possibilidade de carreira. Quando eu me descobri empreendedora, eu falei, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, dentro da dinâmica eu descobri que era isso que eu sempre quis, eu sempre tive talento para isso, mas quem é que ia saber? Eu não fazia ideia. Para mim, empreender era só para passar uma chuva, para poder conseguir ganhar uma grana ali para complementar o orçamento, porque foi isso que a minha avó, o meu pai, o meu avô sempre fizeram. Não existia carreira empreendedora, não existia construir uma empresa próspera que vai durar anos, que vai durar gerações. Não existia essa perspectiva assim. Então ser a primeira é de fato esse caminho de solitude, até num lugar de você não ter com quem você se aconselhar.
Porque eu passo por isso, meu irmão também. Os meus pais nunca tiveram acesso a coisas que a gente tem acesso hoje, ou nunca gerenciaram uma quantidade de dinheiro, nunca tiveram um salário que a gente tem hoje, nunca gerenciaram aquela quantidade de dinheiro numa realidade diferente. Então não tem com quem você se aconselhar, alguém que você de fato confia e abre assim, ó, eu ganho tanto, eu tenho tanto de dinheiro, me ajuda, o que é que eu faço com isso? Eu tô na dúvida. Então isso também é muito difícil nesse lugar, né? Sim, e acho que diante dessa realidade, assim, falando de dinheiro, de investimentos, né, financeiros, é muito difícil você pensar pensar num caminho de prosperidade quando é a escassez que governa as suas decisões. Sim. E essa é uma ferida colonial muito grande, né? Você estava falando da sua família, sabe o que eu estava me lembrando aqui? Eu passei a minha adolescência e vida adulta, início da vida adulta, escutando de pessoas muito queridas e amadas que eu deveria fazer concurso. E isso acontecia de diversas formas. Eu recebia links, recebia editais. E eu entendo hoje que era a forma que eles tinham de dizer assim, olha, eu tô vendo que você é capaz e que pode dar certo, eu quero que você, ganhe dinheiro. E minha mãe, ela dizia assim, escolhe um concurso, fica ali durante um tempo, depois você vai para a sua área. Sim. E aí, tipo, a famosa fama de pessoas concursadas que não trabalham, sabe? Que ganham dinheiro sem trabalhar. E eu acho isso muito interessante porque, em alguma medida, talvez, na cabeça deles, eles acham que estavam, em alguma medida, demonstrando cuidado, demonstrando carinho. Mas, no fundo, como eu me sentia? Meu Deus, ninguém acha que eu vou dar certo, por isso que estão mandando edital de concurso pra mim. Quer dizer, então, que eu fiz uma graduação de 5 anos pra nada. Pra o quê? Nossa. Pra fazer um concurso de nível médio. E, assim, isso era um sentimento de uma pessoa que tinha um desejo de trabalhar na área. Claro que tem pessoas que escolhem carreiras diversas, né? Mas eu sentia isso como se isso me menosprezasse, porque o meu desejo era outro. E esse ponto é um ponto importante. O quanto esse lugar de ser a primeira, fazer alguma coisa na família, e como essa família lida com essa pessoa que está abrindo um portal, abrindo um caminho diferente, acaba fazendo com que essa pessoa muitas vezes se sinta sem talento. Se sinta incapaz, se sinta sem pernas próprias para caminhar o próprio caminho, e muitas vezes faz um movimento na tentativa de pagar essa dívida colonial, que é justamente a falta de realizações. Às vezes a falta não é de dinheiro, às vezes a falta é de realização, porque aquele avô queria que o neto fosse médico que é ortopedista, quem sabe. E aí, não, vou realizar o sonho do meu avô. Se faz sentido para você, legal. Mas se não faz, corresponder a essa expectativa te leva para onde? Laura, eu vou ganhar muito dinheiro. Beleza. Mas e aí, né? Onde é que fica a tua felicidade? Onde é que fica teu desejo? São coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala de construir uma narrativa pessoal. Sim. Sobre, inclusive, o que é prosperar, o que é felicidade para cada um de nós. O que é sucesso para cada um de nós, né? Perfeito. Eu admito que eu mesma fui uma dessas pessoas. Eu acreditei nisso. Esse mesmo concurso que eu fiz para auxiliar escolar, eu não imaginava que eu ia parar. E aí eu lembro que foi um pensamento que me veio nessa época, porque eu não desisti do concurso. Eu com a minha mentalidade, porque, claro, eu ainda reproduzo, eu falo sobre isso e eu penso tanto sobre isso, porque além de trabalhar com isso, isso me atravessa pessoalmente. Então, eu lembro que eu ocupei a vaga, eu lavei muito banheiro, eu limpei muita cozinha, eu servi muito cafezinho, até eu ter esse pensamento de que, a minha avó foi empregada doméstica desde os 9 anos de idade. Isso é um sistema de análogo à escravização, né? Um sistema de semi-escravidão, porque ela não teve outra escolha, ela não teve acesso à educação. E aí como é que pode, depois de tantos anos, depois de tanta luta para que a gente tivesse acesso, eu entregar o meu destino à sociedade ao ponto que eles vão me colocar no mesmo lugar de onde minha avó partiu? Como
assim? E eu acho que foi essa revolta que me fez organizar essa raiva para ter uma pulsão de fazer alguma coisa pela minha vida e de escolher, de fato, a minha carreira. Mas eu, por um tempo, também reproduzi essa ideia. Por exemplo, fulano tem o sonho de ser músico. Mas até esse sonho se realizar, faz seus corre, meu irmão. Bora se movimentar. Então, assim, não é sobre isso, sabe? Não é sobre dizer que tá tudo bem você não se movimentar e esperar que sua mãe te sustente até o seu sonho dar certo. A gente tá falando sobre planejar, escolher, fazer esse planejamento de vida, né? Isso que tem a ver com os seus valores. Amiga, a sua história é uma história muito semelhante a várias histórias, né, de pessoas que nós conhecemos, né, de pessoas que eu atendo. E eu sinto que essas histórias, elas não precisam ser contadas apenas nesse lugar da superação, né? Porque eu sinto que essa narrativa da superação também ignora que, primeiro, existiu uma oportunidade para que você construísse e reconhecesse o que é que você realmente queria fazer, né? Sim. E essa oportunidade, obviamente, ela não foi concedida de graça, né? Você fez um esforço muito grande para chegar onde você está. E se você tem alguma história para contar, parecida com a da gente, manda uma mensagem no WhatsApp da gente. A nossa lista de transmissão vai estar disponível daqui a pouco. Isso aí, a gente vai colocar na descrição do episódio, você vai clicar no link, vai entrar no grupo e manda sua história se você se sentir à vontade. No próximo episódio a gente vai contar ela aqui, com todo sigilo, claro, também para nortear a nossa conversa, para discutir, para não ficar só na nossa vida, né, enfim. Mas isso é muito importante porque eu sempre localizo minha história numa história de sucesso coletivo. Eu nunca consigo imaginar, tipo, eu não seria ninguém se eu não tivesse o exemplo da minha avó, se eu não tivesse a minha prima como referência, e se eu não tivesse, tipo, essa liberdade, essa certa liberdade que os meus pais me deram de escolher o que eu queria fazer. Porque isso é uma escolha, né? Tipo, fazer jornalismo, por exemplo. É uma coisa que já sai um pouquinho da caixa. Mas meus pais sempre quiseram que eu fizesse concurso. E foi isso que me fez. E era esse mesmo discurso da sua mãe. Não, mas você tá fazendo limpeza agora, mas daqui a pouco você vai surgir uma outra oportunidade para você subir na carreira aqui. Pelo menos o seu dinheiro tá na conta todo mês, pelo menos é um trabalho estável. Só que aquilo não me realizava, aquilo era humilhante para mim. E não pelo trabalho em si, mas pela forma como as pessoas me tratavam naquele trabalho. Como se eu não tivesse nada além daquilo para contribuir intelectualmente, como se eu fosse incapaz, como se eu não tivesse nenhuma leitura sabe assim? Como se eu fosse ninguém. Então, aquilo era muito ruim pra mim, porque era indigno diante de tanto esforço que a minha família tinha feito para eu ter chegado até onde eu cheguei, para eu ter conseguido acessar a universidade, para eu ter conseguido me formar. E claro que quando a gente fala desses acessos que a gente teve, a gente não está falando de privilégios. Existe uma grande diferença entre privilégios e acesso. A gente precisa entender isso muito bem, porque às vezes a gente carrega uma culpa gigante. E até entre os nossos mesmo, as próprias pessoas pretas reproduzem isso, como se ser preto, como se ser pobre reafirmasse a identidade da negritude, como se isso estivesse intrinsecamente relacionado uma coisa com a outra, quando na verdade a nossa história, a nossa herança não é de escassez e de pobreza. Isso. E acho que tem uma outra coisa que toca nesse ponto, que é uma polêmica, né? E a gente vai trazer aqui, porque nós somos mulheres negras corajosas, que é falar de pretos no topo, né? O quanto fazer um recorte das pessoas que são as primeiras a acessar numa história de familiares, né? Acessar muitas vezes uma boa condição financeira, o espaço de poder, um lugar onde as decisões e o próprio trabalho é reconhecido, ou até mesmo um pouco mais de folga no dinheiro, né? Dá essa imagem de que a favela venceu. E a gente precisa entender que acessar não quer dizer que
as pessoas da sua família, que todas as pessoas do seu entorno vão acessar da mesma forma ou vão ter a mesma oportunidade. A gente sabe que a meritocracia é uma falácia absurda e que ela acaba mexendo muito com o nosso imaginário de desejos e de crenças sobre o que é acessar o que a gente chama de sucesso. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de acesso e privilégio, porque nós precisamos romper com essa imagem de que quando você, Amanda, consegue acessar o seu objetivo, toda a sua família vai com você. É um trabalho coletivo. Mas Sim. Quem garante que um primo, uma prima sua que ainda está na mesma condição, a partir do momento que você acessa, você vai ter que cumprir com a responsabilidade de tirá-la de lá? E isso é muito perigoso. A gente precisa, e no meu trabalho eu tenho encontrado formas de desvincular o ajudar a família, o dar uma assistência à família, da obrigação de sustentar a família. Isso são coisas completamente diferentes. Porque é isso que você falou, né, do topo. Isso gera uma falsa ilusão de que agora que a gente está com a folguinha de dinheiro, eu posso ajudar todo mundo, e muita gente mete os pés pelas mãos de verdade. Porque assim, quando a gente está nesse topo, né, quando a gente começa a acessar novos lugares que a classe média acessa, uns lugares que tem uns espaços de poder e de decisão maior, a gente se engana achando que a gente vai conseguir puxar todo mundo. Só que o que acontece? A gente vai, né, muita gente, vamos citar um exemplo aqui que acontece muito. Eu não construo reserva financeira, eu tô ganhando o melhor salário aqui agora. Mas eu não construo reserva financeira, eu não me cerco de segurança financeira e estou ajudando minha família. A partir do momento que a minha renda diminui, ou estourou uma pandemia, ou mudou o governo, acabou. Não existe mais aquele acesso que você teve, você não vai ter mais. Aquilo está diretamente ameaçado. Então, essa culpa que a gente sente, e muitas vezes alguns de nós querem assumir o papel do Estado, né? Tipo, eu sozinho, eu vou salvar a minha família da pobreza, eu vou tirar a minha família da pobreza, eu vou resgatar os meus que ficaram lá. Eu acho que é um desejo genuíno, mas a gente não pode acreditar que a gente vai ser o super-herói que vai conseguir fazer isso sozinho. Exato. Porque é muito mais fácil a gente cair de volta para o mesmo lugar e não conseguir nem assistenciar a família, nem se proteger financeiramente, do que o contrário. Porque é isso, né? A classe média faz a gente se sentir culpada para que a gente pare de disputar o espaço aqui com a classe média e volte para o lugar de onde a gente veio. E aí, falando mais nesse campo das emoções, é muito importante que a gente não confunda a gratidão com dívida. Eu sou muito grata a todas as minhas antepassadas que conduziram o meu caminho, mas especialmente trabalharam, lutaram. Eu nem consigo dar nomes ao tamanho esforço e sacrifício para que a nossa família tivesse acesso a uma vida melhor. Mas é muito importante eu reconhecer que essa dívida não fui eu quem construí. Essa é uma dívida do Estado, né? Do racismo. Hoje, acho que a forma mais bonita de eu honrar o sacrifício das minhas ancestrais é talvez realizar o que elas não conseguiram, que é ser feliz. Exato. Que é materializar a minha felicidade em momentos, em coisas, em relações, em autocuidado, autoconhecimento, é honrar a minha ori, a minha ancestralidade de uma forma onde eu possa não só honrá-las, mas respeitosamente seguir e fluir. Eu acho que isso é muito bom da gente refletir juntas, porque nós somos pessoas e nós somos continuidade. Precisamos lembrar disso. Nós não estamos aqui apenas para fazer esse movimento do retornar, sim, buscar, resgatar, mas precisamos entender que nós seguimos no nosso caminho. E essa confusão entre gratidão e dívida pode ser um buraco muito perigoso que a gente cai e acaba fugindo de nós mesmos. Porque se a gente não tem repertório emocional na nossa vida familiar para lidar com o próprio desejo, com o próprio querer, né? Porque não teve oportunidade, essa é uma coisa muito fácil, inclusive, da gente chegar, né? Um lugar muito fácil da gente cair.
Então é importante que a gente, quando percebe que está fazendo esse movimento, esteja presente para si mesma e se pergunte: o que é que eu quero? Qual é o meu sonho? Se eu hoje fosse a minha ancestral, né, e pudesse materializar a minha felicidade, o que eu faria? São perguntas importantes da gente fazer. Total. Às vezes a prosperidade, né? Às vezes a realização do sonho das nossas ancestrais é simplesmente poder escolher. Decidir. Exato. E com isso a gente finaliza por aqui esse primeiro episódio. Foi um prazer estar com você, meu amor. Tá materializando mais um sonho, que é o Prósperas Pod, ao seu lado, falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, na nossa perspectiva, e dando também caminhos para que as pessoas possam ser cada vez mais felizes e prosperar sem culpa, que é o que a gente quer, né? Eu também agradeço muito, amiga, estar com você aqui hoje. É uma honra, né? Estarmos construindo isso juntas e que a gente consiga cada vez mais se conectar com o nosso desejo e materializar, né? Se emancipar emocionalmente. Axé. Axé. E nos sigam nas redes sociais. Eu sou @granapretaoficial. E eu sou @laraalmeida.psi. É isso, até a próxima. Até. Amiga, sua história é muito emocionante. Me lembrei de uma psicóloga escrota. Fez isso comigo numa sessão, velho. Foi mesmo? O quê? Ela começou a chorar, viado. Ai, que vontade que eu tive de cacetar aquela mulher.